Alguém que está aqui é meu aluno? Ou é toda a galera nova aqui? Acho que não estou vendo os meus alunos aqui. Que bom, é bom. Ter gente diferente. Bom, vamos lá. A tão esperada aula sobre o sacramento do matrimônio, né? Por que eu decidi dar essa aula? Só me que eu não gosto de ficar me vendo. Tá. Por que eu decidi dar essa aula, né? Por causa da confusão mesmo que é hoje em dia o casamento, né? Talvez o segundo assunto do meu consultório seja relacionamento. O primeiro é ansiedade, e depois vem sempre relacionamento e perguntas na caixinha e tal, e é sempre essa questão, né? Meu marido e eu, a gente vai se divorciar, meu marido é divorciado, e tem segundo, eu tô no segundo casamento, e o meu marido, e todo esse rolo, toda essa confusão. E a confusão, ela vem da desordem, a desordem, ela vem da gente não conhecer as coisas, né? Então, o conhecimento traz ordem, e a ordem traz paz no coração, traz leveza, traz sanidade mental. Então, a gente tem que... uma das principais causas de neurose, né, de neurose, vamos chamar de sofrimento, é o que eu chamo desproporção. É desproporção mesmo, é não saber chamar de pequeno aquilo que é pequeno, de grande aquilo que é grande, de namoro que é namoro, de casamento que é casamento, as pessoas acham que estão casadas, sendo que elas só moram junto. Então, essa desordem causa uma desproporção, e a desproporção é sempre um sinônimo de sofrimento, porque você vai dar um peso muito grande para uma coisa que não é tão pesada assim, e ao contrário também, você pode por muita leveza e desconsiderar uma coisa que era para ser levado muito a sério. E isso vai trazer esse sofrimento na certa. Então, quando a gente fala do sacramento do matrimônio, né? Primeira coisa para se lembrar, para se saber, é o seguinte: o casamento natural, uma coisa é casamento natural, outra coisa é sacramento do matrimônio. O casamento natural, ele é uma coisa que já acontece desde lá de que o mundo é mundo, desde de sempre, desde Eva e Adão, né? Já é uma coisa antiga. O sacramento do matrimônio é no dia que Jesus foi nas bodas de Caná. É lá que se inicia o sacramento do matrimônio. Até então, como que as pessoas se casavam? Era um ato público, era um ato de consentimento público, na frente das pessoas. Nós estamos juntos, eu gosto de você, você gosta de mim, e nós vamos ficar juntos, e nós vamos procriar e tal. O casamento, né, até o casamento natural, aqui nem estou falando ainda de sacramento de matrimônio, casamento natural, esse quando eu gosto de você, você gosta de mim, a gente vai se casar. Ele tem basicamente três funções. Aqui eu não vou falar sobre relacionamentos, tá? Aqui eu não vou falar sobre, assim, o casamento está dando errado, o que eu posso fazer, quais as estratégias para melhorar um casamento, o que um homem deve fazer para melhorar um casamento, o que uma mulher deve fazer para melhorar um casamento, o que uma pessoa que está noiva deve observar antes de se casar, o que quem está solteiro deve se preparar antes de se casar. A aula de relacionamento já existe, tá? Ela é outra aula, tá lá no meu link na bio. Esse aqui é sacramento do matrimônio, tá? Então, o casamento, ele era uma coisa que já existia, nessa coisa natural. Eu gosto de você, você gosta de mim, a gente vai ficar junto. E o casamento sempre teve três funções, basicamente, no sentido assim, por que Deus pensou, vou unir o homem e a mulher? Basicamente, para ser um remédio para a concupiscência. Então, sem o casamento, né, o homem ia sair por aí comendo todo mundo, e a mulher ia sair por aí dando para todo mundo. Então, assim, quieta faixa, remédio para concupiscência, você vai
dar a vida inteira para essa mulher, você vai comer a vida inteira essa mulher, e é só vocês dois, tá? E isso é um remédio para consciência para quê? Para você não cometer atos imorais. Por quê? Porque essa coisa de sair por aí dando para todo mundo é uma imoralidade, isso compromete a salvação da sua alma. Então, vamos ajudar, né? Vamos instituir o casamento para que seja a vida inteira você fazendo isso com a mesma pessoa. Outra função do casamento é a reprodução, né? Deus poderia ter reproduzido de mil maneiras. As células se reproduzem assim, né? Se dividem. Deus poderia ter feito também os seres humanos assim, se ele quisesse, se reproduzindo assim. Mas ele não quis. Ele quis que fosse através da união. E o casamento também serve para ajuda mútua. Tipo assim, eu ajudo você na sua vida, eu ajudo você nos seus defeitos, eu ajudo você nas suas limitações e você ajuda eu nas minhas também. Porque Deus sabe também que os seres humanos são limitados, que eles precisam um dos outros, que ninguém vive sozinho. Então, o casamento tem basicamente essas três funções. E aí, então isso já existia. Inclusive, já existia o divórcio. O divórcio já existia, tem aqui a passagem, aqui em Mateus 19, capítulo 19, versículo 8. Versículo 7, vou começar aqui do versículo 7. Disseram-lhe eles, por que então, os discípulos perguntando para Jesus, por que então Moisés ordenou dar o divórcio à mulher ao rejeitá-la? Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Aí Jesus falou, é por causa da dureza dos vossos corações que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Então, assim, não era para existir divórcio, mas por causa da dureza dos corações, Moisés liberou o divórcio. Aí Jesus continua. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso. Então, Jesus já falava que tem matrimônio que não é matrimônio, que é só falcatrua. Exceto no caso de matrimônio falso, né? Aquele homem que rejeita a sua mulher e desposa de uma outra comete adultério, tá? Já nós vamos falar sobre essa coisa de matrimônio falso. E aquele que desposa a sua mulher rejeitada comete também adultério. Então já existia casamento natural, já existia divórcio. Aí o que aconteceu? Chegou lá nas bodas de Caná, Jesus tinha padre nas bodas de Caná? Não tinha. Né? Então, assim, não era ainda um sacramento. Não era só um casamento natural. A partir daquele dia, nas bodas de Caná, Jesus eleva o casamento ao sacramento do matrimônio. E aí a pergunta é, por quê? Né? Por que Jesus faz isso? Se a gente for ver, o sacramento do matrimônio é o único sacramento que é você e uma outra pessoa. Todos os outros sacramentos é você e você, né? É o batismo, a confissão, a comunhão, a crisma, a unção dos enfermos, é tudo você. O sacramento é o único que tem uma outra pessoa. E o sacramento, ele é o único sacramento que quem ministra o sacramento são os noivos. Então, não é o padre que te casou. Não, você ministrou o casamento do seu marido ministrou o seu casamento. O padre, ele apenas é uma testemunha, como todas as outras, e ele apenas dá uma bênção. Tanto que, no começo, mesmo depois que Jesus veio nas bodas de Caná e foi instituído o matrimônio como sacramento, já eu vou explicar o que é isso, mesmo a partir de então, os sacramentos de matrimônio, os casamentos, não eram realizados na frente dos padres. Depois de Jesus, continuou-se sendo aquele casamento
consentimento mútuo na frente de pessoas sem padre. Colocar padre para dar a bênção e testemunhar só foi lá por volta do ano de 1400, 1500. E isso só começou a acontecer porque as mulheres, elas ficavam grávidas e elas queriam a bênção do padre. Então, elas queriam ir lá no padre pedir a bênção. Aí, depois, também, com o Renascimento, aí tudo tem a questão da história envolvida, começou a renascer o paganismo e tal. Então, os homens, eles viajavam muito, eram guerreiros e tal, eles começaram a ter várias famílias. Aí, no Concílio de Trento, eles falaram, opa, vamos parar com essa brincadeira. Agora é o seguinte, agora o casamento só é válido na frente de um padre, com a bênção de um padre. Aí o casamento passou a ser válido só com um padre a partir desse ano de 1400, 1500. Então, antes das bodas de Caná, casamento natural. Depois das bodas de Caná, sacramento. Sacramento. E até os anos de 1400, sacramento sem precisar do padre, tá? Mas aí, vamos lá, que nem eu tinha falado. Por quê? Por que Jesus, né, elevou o casamento do matrimônio ao sacramento? Então, a primeira pergunta que se vem é, o que é um sacramento, né? Aqui eu vou dar também um resumo breve, porque também tem o curso lá de vida espiritual para se aprofundar nos sacramentos. Mas o que é um sacramento, basicamente? É um sinal visível da graça invisível. Sinal visível da graça invisível. Tá, Telísia, ficou a mesma coisa. Como assim? Quando os dois noivos lá estão um na frente do outro, um fazendo a promessa para o outro, um prometendo uma coisa para o outro, um realizando o matrimônio do outro, é um sinal visível, então você está vendo, todo mundo que está lá está vendo, um sinal visível da graça invisível. Então, a graça invisível, ela está ali infundindo, Deus está infundindo naquelas duas pessoas a graça. Que graça? A graça de aprender a amar. Então, assim, o que está acontecendo naquele momento? O que é um sacramento? De novo, é um sinal visível da graça invisível. Mesma coisa no batismo. Sinal visível, água. Graça invisível, a infusão do Espírito Santo para você se tornar amigo de Deus. Confissão. Sinal visível, você e o padre confessando. Graça invisível, derramamento do Espírito Santo para você se purificar dos seus pecados e lutar a ser mais forte contra eles. Por isso que quanto mais se confessa, mais você fica forte. Mais... Imagina a graça que você recebe na hora da comunhão, então. Então, no casamento, é infundida essa graça, né? E durante o casamento, durante os anos de matrimônio também, a graça não só se infunde ali, né? E aí, vamos lá de novo. Então, tá, por que Deus elevou? Né? O que é um sacramento? É esse sinal invisível, sinal visível da graça invisível. Caramba, mas então, peraí, por que Jesus quis que o casamento fosse um meio de receber a graça? Porque, assim, quais são os meios de receber a graça? A gente recebe as graças diariamente, né? O fato de estarmos aqui é uma graça. Sei lá, o fato de você hoje ter comido, ter bebido, ter dormido bem, estar com saúde, ninguém foi para o hospital, acho que é parente de ninguém aqui morreu, tudo isso é graça, né? Tudo isso é graça. Então, a gente recebe graça diariamente, né? E as práticas espirituais fazem com que aumente o número da graça, mas a graça maior. Qual é a graça maior, assim, a maior graça que Deus pode nos dar? É aprender a amar. Por quê? Né? Aí vamos lá. Aí a gente precisa falar do o que é o homem. Por que a maior graça que um homem pode receber é que ele aprenda a amar? Né? Os frutos, as maiores graças são os frutos assim das maiores graças são sempre fé, esperança e amor. Então, se a sua fé está aumentando, se a sua esperança está aumentando, você está se tornando uma pessoa mais caridosa, sim, você está sendo extremamente agraciado. São essas graças que a gente recebe
só através dos sacramentos. Só não, Deus tem os meios dele, ele faz o que ele quiser. Mas os sacramentos ele criou para infundir essas graças, assim, assim, pegar uma injeção e, assim, de fé, esperança e caridade dentro de você, através dos sacramentos, né? Então tá. Principalmente essa graça do amor, de aprender a amar. E, né, por quê? Por quê, gente? Por que essa pira com amor? Por que esse negócio assim, de amor? Não dá para viver sem amar também? Qual o problema de viver sem amar? Por quê? Aí a gente precisa falar do que é um homem, né? Homem ser humano. E para a gente falar do que é o homem ser humano, né? Para a gente falar de uma coisa, a gente tem que falar da finalidade dessa coisa, né? Para eu falar o que é um copo, eu tenho que falar de qual é a finalidade do copo. Para eu falar o que é um carro, eu tenho que falar da finalidade de um copo, de um carro, né? Tudo tem uma finalidade. Se eu olhasse, por exemplo, se eu olhasse uma colher e eu nunca tivesse na minha vida visto alguém usando a colher, eu ia olhar para ela e ia falar, cara, sei lá para que serve isso aqui. Ah, não sei, vou pôr, sei lá, vou desentupir o ralo do meu banheiro aqui com a colher. Eu posso fazer isso com a colher. Então, se eu não sei a finalidade da coisa, eu uso a coisa da maneira errada. Então, se eu não sei a finalidade do homem, eu uso o homem da maneira errada. Se eu não sei a finalidade do casamento, eu uso o casamento da maneira errada. Por isso que eu pego tanto no negócio do conhecimento, conhecimento, conhecimento. Então, qual a finalidade do homem, né? A finalidade do homem é ser feliz. Deus criou o homem para ser feliz. Né? Já lá no Jardim das Delícias, já está lá em Gênesis. Deus criou o homem lá no Jardim das Delícias para compartilhar da felicidade com ele. Só que Deus, e ele criou isso por quê? Por amor, né? Por amor. Eu amo tanto que eu quero que alguém compartilhe da minha felicidade. Imagina assim, que você ganha na loteria uma quantia muito, muito, muito alta, sei lá, cara, US$ 1 bilhão, assim. Eu acho, não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que todo mundo aqui ia chamar a família, os amigos, para viajar lá, sei lá, para Dubai, Maldivas, fazer esquiar, fazer tour. Por quê? Você quer que as pessoas compartilhem da sua felicidade, né? Quando você ama. Então foi isso que Deus quis quando ele criou. Né? E aí teve a pequena cagada lá do pecado original, né? Que foi um desrespeito infinito. E, bom, ficou essa capacidade do homem de amar, ela ficou corrompida. Então, assim, caramba, assim, a finalidade do homem é ser feliz. Como que o ser humano ele é feliz? Ele é feliz quando ele está contemplando a Deus. Como ele contempla a Deus? Amando. Né? Quem são os santos? Os santos são as pessoas hoje mais felizes, né? A gente pode dizer que Nossa Senhora é a pessoa mais feliz que existe no universo, né? Seguida de São José e todos os santos. E esses santos são as pessoas que fizeram o quê? Conseguiram amar. Então, quem consegue amar, consegue contemplar essa felicidade, que é a finalidade, né? É a colher que consegue ser usada para tomar uma sopa e não para desentupir o ralo, tá? Então, nessa lógica aí da utilidade, então se contempla Deus quem ama. Poxa, e quem ama? Aí que entra. Assim, o negócio é o seguinte, é como aprender a amar. Essa que é, assim, a pergunta, né? Cara, mas e aí, né? Esse negócio de como é que eu vou aprender a amar? Aprender a amar para daí, né, cumprir a sua finalidade, contemplar a Deus e ser feliz. Aí existem os nossos meios aqui de aprender a amar. Porque o amor,
amor é sacrifício. Amar é você se sacrificar por alguma coisa que você ama. Então, quando você sai na rua, né, e aí você sai na rua com o seu carro, e aí você fica, tá sol, aí você não quer deixar o seu carro no sol, e aí você fica procurando um estacionamento, e você tira dinheiro para você pagar o estacionamento, e às vezes você fica rodando algumas horas para encontrar um estacionamento, porque você não quer deixar o seu carro na rua, não quer que ele fique quente, não quer que ninguém roube ele, é porque você está amando o seu carro. Então você sacrifica, você se auto-sacrifica para o bem do seu carro. Isso é amor. Isso você está se sacrificando para o bem de alguma coisa que você ama. É um bem, o seu carro é um bem, né? O que existe é uma ordem dos bens. É isso que a gente vê totalmente errado hoje, né? Essa desordem dos bens, que é fruto do pecado original também, né? Com Eva e Adão não tinha isso, não tinha, Adão não acordava e falava, puta, cara, acho que vou dormir mais um pouquinho. Não, ele levantava e ia para academia, se ele quisesse, né? Eva não ficava lá assim, ai meu Deus, vou ter que fazer low carb, porque não tá dando. Não, ela sabia se controlar profundamente, ela não tinha esse descontrole. Eles tinham total domínio. Então, fruto do pecado original é essa coisa que a gente. Essa bagunça que fez na nossa vontade, no nosso querer, na nossa inteligência. Então, a gente não sabe muito bem o que é o bem, e quando a gente enxerga o bem, às vezes a gente não vai atrás dele. Então, ficou toda essa zona aí. Mas o amor, ele é isso, é quando você se sacrifica para que alcance algo. Não para que você alcance algo, é mais para que algo que você ame receba mais bem do que você. Então, eu estou me sacrificando para que essa coisa que eu amo, né, viva mais, para que essa coisa que eu amo dure mais, para que essa coisa que eu amo, inclusive na hora dos vícios também. Uma pessoa viciada em comida, por exemplo, ela ama tanto a comida que ela sacrifica a autoestima dela pelo amor que ela tem à comida. Olha, comida, eu te amo tanto, 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 que eu vou sacrificar a minha autoestima e a minha saúde para que eu te possua, para você. Em seu nome, em nome da comida, eu sacrifico a minha autoestima. Então, é uma desordem dos bens, né? Então, tem esse negócio aí do homem que precisa amar, né? Tem esse negócio aí do pecado original, que é uma dificuldade do homem para que ele consiga amar, né? E o homem, ele é a gente pode falar que o homem é um gerúndio. Ele é uma coisa que está sempre se fazendo. Ele está sempre se fazendo, é uma tarefa inacabada. É uma tarefa que não acaba nunca. E essa tarefa se realiza quando? Quando faz o bem. E isso é tão, como é que eu posso dizer, nítido. Assim, duas coisas são muito nítidas. A primeira coisa é que o homem foi feito para a finalidade é a felicidade. Isso aí, Telis, de onde se tirou isso aí? É uma constatação da realidade. Você pode pegar, assim, ó, se você pegar, sei lá, eu não sei qual é o pior caso de assassinato, estupro, assassino. Se você perguntar para essa pessoa assim, você se arrepende do que você fez? Pode ser que ela diga assim, não me arrependo. Eu mataria de novo, eu estupraria de novo. Agora, se você perguntar para essa pessoa assim, você quer ser feliz? Eu tenho certeza absoluta que essa pessoa falaria, eu quero ser feliz. Então, assim, não tem. Então, essa é uma constatação. E a segunda constatação é que é sempre, você só se realiza, você só fica feliz quando você faz um bem. Uma coisa é você perguntar para esse assassino, assaltante, estuprador, se ele quer ser feliz. Outra coisa é você perguntar, você ficou feliz depois que você estuprou? Né? Claro, ele não sabe o que é felicidade. Pode ser que ele fale, eu fiquei, mas na verdade ele está falando sobre prazer. Mas se ele tivesse ficado feliz mesmo, ele não precisava estuprar de novo, né? E
Então, assim, isso daí é uma constatação da realidade, né? Agora, tem um filme, não sei se alguém aqui já viu, tem um filme que se chama Redenção, que ele mostra muito bem isso, que o ser humano se realiza quando ele faz um bem. Ele era um drogado, viciado, traficante, ele era, assim, do crime, e ele usava a força dele toda nisso. E aí ele foi preso e tal, e aí ele foi, enfim, apareceu lá uma oportunidade de ele trabalhar lá na África para defender um pessoal lá de tráfico infantil e tal. Ele foi para lá e ele usou toda essa força que ele usava para o mal, ele transferiu para o bem. E ele se realizou. E ele começou a ser uma pessoa feliz, de verdade. Né? Então a gente vê isso nitidamente. Né? E o casamento é uma escola para isso, para você aprender a amar, aprender a se sacrificar. Só que aqui que entra o negócio. Esse sacrifício, ele é pelo outro? Sim, é pelo outro, porque daí senão você pode falar assim, mas Elísia, se eu ficar me sacrificando pelo meu esposo, pela minha esposa, né, eu posso tornar ele meio um ídolo. E isso não é o ideal. E não é mesmo, porque quando isso acontece, né, dá neurose. Você vai se sacrificar pelo seu marido e pela sua esposa, você vai aprender a dizer não a si mesmo? Sim, mas não é necessariamente por causa da sua esposa, mas é por Deus. É isso que acontece no sacramento do matrimônio. Então, no sacramento do matrimônio, então vamos lá, de novo. Ó, Deus olhou, né, para nós, coitadinhos, né, ali corrompidos pelo pecado original, e falou, gente, como que esses filhos da mãe vão aprender a amar? E ainda, ele exige da gente perfeição, né? Sede perfeitos como meu pai é perfeito. Como que eu vou fazer, gente? Exigir perfeição de um povo que não aguenta ver uma bunda de mulher. Como? Né? Ah, já sei. Vou infundir a graça através dos sacramentos e através do sacramento do matrimônio. Porque é uma escola de amor. O casamento, o casamento natural já é uma escola de amor, porque é para você aprender a amar. O casamento elevado a matrimônio é uma escola de amor aonde Deus fala assim, olha, meu filho, o negócio é o seguinte, é para você aprender a amar, é para você ser perfeito, sim, no amor, mas eu vou te ajudar com isso, tá bom? Então, assim, conta comigo. No sacramento do matrimônio, é essa graça que é infundida nos cônjuges. Então, é como se fosse assim, imagina que imagina um atleta que quer conseguir uma medalha de ouro. Qual que é a finalidade do atleta, né? Qual que é a felicidade do atleta? É quando ele encontrar a medalha de ouro. Para ele encontrar a medalha de ouro, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que se exercitar. Ele tem que ir para academia, ele tem que, sei lá, vamos supor que seja um corredor. Ele tem que ir para a pista de corrida, correr. Né? Então, assim, essa pista de corrida, a gente pode chamar que é o casamento. Tá? Então, a medalha de ouro é a felicidade, que é a contemplação de Deus. Como é que contempla, né? Fazendo exercício. O que o atleta precisa? De músculo, de energia. Aonde ele consegue isso? Na pista de treino. Então, o que a pessoa precisa? O que o ser humano precisa? De amor. Aonde ele consegue isso? No treino, do casamento. Só que o atleta, ele tem uma pessoa que quer muito que ele consiga a medalha também. É o coaching dele. E aí o coach dele vai falar assim para ele assim, meu filho, só você na força do seu bracinho aí, do seu querer, você não vai conseguir essa medalha de ouro. Nós vamos precisar tomar uns whey protein aí, nós vamos precisar, sei lá, tomar uns anabolizantes, botar uns chip da beleza aí. Então, vem cá que eu vou pôr em você, vem cá que eu vou te dar o whey. Esse coach é tipo Deus falando assim, meu filho, você não consegue ganhar medalha de ouro sem eu.
Então, eu quero que você sim ganhe a medalha de ouro, eu quero que você sim seja perfeito, eu quero que você sim aprenda a amar, só que eu sei que você não vai conseguir sem eu. Então, eu vou dar um jeito de te ajudar. Então, é isso que é, assim, o sacramento, é Deus que ele desce, né, infunde a graça, e alimenta a gente espiritualmente, para que a gente tenha ali uma hipertrofia espiritual, para que a gente fique mais forte espiritualmente. E principalmente no casamento, por quê? Para você suportar, assim, ó, como é que você vai suportar, vamos supor, quando nasce as crianças, né? O homem, por um tempo ali, perdeu a mulher, acabou, já era. É só os filhos, entendeu? Aí como é que você vai suportar não abrir filme pornográfico, não sair procurar a mulher na rua, sem a graça, só na força do seu querer aqui, não, porque eu sou um homem fiel, eu fiz o juramento e eu vou conseguir, na força do meu querer, levar este casamento fielmente. Assim, não vai, desculpa, mas não vai. E outras coisas também, a mulher suportar mau humor do marido quando ele estiver estressado porque foi mandado embora, ou porque está com muita. Como é que a mulher vai deixar de ser chata nessa hora porque ela não, com o meu coração, que ele é muito grande, e eu fiz a promessa, né? Ou então um fica paraplégico, outro fica paralítico, né? Eu aqui, ó, com a minha força, o meu coração, que ele é muito grande, eu vou suportar. Sem a graça, sem a ajuda, sem a infusão ali da ajuda de Deus. Porque Deus, né? Deus, Caritas, é assim que o apóstolo Paulo fala, né? Então, Deus é amor. Né? Então, Deus é amor. Como é que eu vou me tornar amor sem o amor sendo infundido em mim? Não dá, isso aí, entende? Não cola, não vai dar certo. Não vai dar certo, assim, eu com a força da minha vontade, a minha vontade corrompida pelo pecado original, ela vai dar conta de suportar todos os alardes que vem aí dentro de um casamento. Um filho, traição, a mulher engordou, sei lá, o cara ficou paraplégico, perdeu o emprego, tá com crise, vai ter que morar na casa da sogra, todo mundo, a sogra vai ter que morar em casa, sem a ajuda da graça. Né? Então, assim, cara, como Deus sabia de tudo isso, e ele queria que a gente aprendesse a amar, ele levou o casamento natural a uma maneira de ser infundida a graça, que é o sacramento do matrimônio. Né? Então, o casamento, ele é essa escola de aprender a fazer o bem, e com o sacramento do matrimônio, você vai colher os frutos disso, que é aumentar a sua fé, a sua esperança e o seu amor, né? Principalmente ali o seu amor. Então, e é aquilo, no sacramento do matrimônio, quando você se sacrifica pelo seu marido, se sacrifica pela sua esposa, ainda não foi na leitura de hoje, não, né? O que Jesus fala, né? Que com ele o fardo é mais leve. Então, um casamento que conta com a ajuda da graça, que é o sacramento do matrimônio, o fardo do casamento vai se tornar mais leve. Então, você vai fazer as coisas que você faz pelo seu marido, pela sua esposa. De novo, isso aqui é muito importante. Não é assim, tá bom, porque você merece, eu vou te perdoar. Se ele foi traído, porque você merece, eu vou te perdoar. É porque eu fiz uma promessa para Deus também, mas assim, é mais assim, porque eu vou me unir, né, ao sacrifício de Cristo. Eu estou fazendo isso daqui. É meio que a gente falasse assim: olha, meu filho, nem é tanto por você, eu estou fazendo isso aqui por Deus, porque eu quero ver Deus, tá? Se não fosse Deus, talvez eu não estaria fazendo isso aqui. E é verdade, mas é claro, não assim, de uma maneira muito, muito, muito esdrúxula, assim, falando. Né? Então, assim, como eu devo obediência a Deus, como eu quero ver os olhos de Deus, como eu quero aprender a amar, sabe, como Deus se fez homem e morreu numa cruz por mim, então eu vou suportar isso daqui também. Agora, né,
E isso realmente acontece, tanto que no começo do cristianismo, logo após a morte de Jesus, lá, que teve toda a expansão do cristianismo, e começaram a haver as primeiras conversões ao catolicismo, a grande maioria das conversões no início do Império Romano se deu por causa dos casamentos, por causa da inveja. As mulheres viam as outras mulheres se casando, viam as famílias, a mulher se casava, né, no casamento religioso, no casamento, no matrimônio, com o sacramento do matrimônio, e elas começavam a falar assim, gente, você viu como a Ritinha está mais paciente? Você viu como ela está alegre? Você viu como ela não reclama mais do marido dela? Você viu como... Entende? E aí, assim, ia acontecendo as primeiras conversões. Então, esses frutos de fé, de esperança, de amor, né, de paciência, eles realmente acontecem para quem se casa, né, no sacramento do matrimônio. Tanto que é uma coisa visível, assim, de se ver. Então, é para isso que serve o sacramento do matrimônio. É para que a graça de Deus, é para que Deus nos ajude com o alimento espiritual dele a ficarmos um pouquinho mais forte no amor, a ficarmos um pouquinho mais parecido com ele, para conseguirmos amar mais, para conseguirmos contemplar a felicidade. É para isso que serve, tá? E quando duas pessoas se unem no sacramento do matrimônio, o ideal, tá? Aqui tô falando do ideal, é que eles saibam disso, né? Que eles saibam o que eles estão fazendo. Tanto que quando você se pergunta, cenário ideal, você perguntar para dois cristãos, por que você está se casando? Para ir para o céu. A resposta que deve ser de um cristão, eu estou me casando para ir para o céu. A resposta que a gente ouve por aí, para ser feliz. Até de cristão, tá? Até de cristão. É por isso que eu falo que 99% das pessoas se casam na igreja não sabem. A resposta certa, eu estou me casando para ir para o céu. É tipo assim, ó, sem isso, você até consegue fazer algum bem para a pessoa. Você pode até falar assim, olha, para ser feliz. Alguma felicidade você até pode conseguir. Você até consegue fazer algum bem para essa pessoa. Agora, aquele bem de entregar a vida, de suportar calado, né? O, tá doendo, mas eu fico. É por Deus e não por mim, é por Deus e não é por você. Este bem você não consegue fazer sem a ajuda da graça. E quando essas duas pessoas se unem, elas devem ter um inimigo em comum. Todo mundo que se une deve ter um inimigo em comum. Isso em qualquer lugar. Por exemplo, nós aqui hoje, nós temos um inimigo em comum. Entendeu? Nós temos um inimigo em comum que é o inferno. Acho que ninguém aqui está querendo ir para o inferno. Nós temos um inimigo em comum que é a burrice. A gente está querendo ficar mais inteligente. Duas pessoas, quando se unem, elas devem ter um inimigo em comum que é o mal, o pecado. Porque se elas não tiverem isso, uma hora um vai se tornar inimigo do outro. Uma hora um vai se tornar inimigo do outro. Tá? Então, o ideal é que duas pessoas saibam exatamente o que elas estão fazendo. Eu estou me casando para ir para o céu e o meu inimigo, junto com você, nós vamos lutar aqui contra o mal. Tem uma cena no Peaky Blinders, aquele seriado, Peaky Blinders, acho que a mulher, ela entra... eu não vou saber falar o nome das pessoas, tá? Mas a mulher, o cara ia sair para a guerra lá, não sei que ele ia sair para lutar, para matar. A mulher entra no quarto, fecha a cortina e fica pelada na frente dele. E ele fala, o que você está fazendo? E ela fala, eu estou te colocando... Não, eu estou me colocando entre você e o diabo. Alguma coisa assim que ela fala. Então, assim, uma mulher que ela é traída, por exemplo, e tem como esse inimigo em comum... Mulher ou homem, tá? E homem também, quando é traído e tem esse inimigo em comum, que é o mal,
Por que que ele vai perdoar, né? E querer voltar? Porque ele sabe que, assim, ó, esta pessoa que eu me casei caiu em tentação. Essa pessoa aqui, ela foi... ela se deixou levar pelo pecado. Então, assim, meu Deus, como é que eu vou salvar? Como é que eu vou fazer para essa alma se salvar, gente? É isso que uma pessoa. É por isso que sem a graça, tenta ter esse pensamento sem a graça, sem você olhar para a cruz. Tenta ter esse pensamento sem você ver Cristo. Tipo assim, qual é o modelo de amor sem você? Como é que você vai seguir um modelo de amor? De verdade, assim, ó, pensa em um modelo de amor sem ser olhando para Cristo na cruz. Qual o modelo que vai vir na cabeça? Não sei, a novela da Globo. Alguma tia, um tio, uma vizinha, um vizinho, um amigo seu, você viu um relacionamento. Não sei, entende? Então, assim, o que acontece, né, que a gente vê hoje, são as pessoas. Qual que é a grande neurose que a gente vê hoje em dia, né? São as pessoas querendo este amor lá de Coríntios, o amor é paciente, tudo suporta, tudo cria. As pessoas querem viver aquele amor sem serem alimentadas pela graça e acham que vão conseguir com a força delas. Acham que vão conseguir. Assim, um exemplo nítido disso é a Lara. A Lara Nesteruk. Ela vive, né, ela deu aquele caso lá com o marido dela e tal, não sei o quê. Ela sempre foi essa de cara que amor é sacrifício, o casamento é até o final e não sei o quê. Então ela quer as consequências. Olha o tamanho da neurose. Ela vive um relacionamento cristão dizendo não a Cristo. Ela quer as consequências de um casamento cristão dizendo não a Cristo. Ela quer viver, né, as consequências da graça sem nem ter a graça e nem dar a graça para o marido dela. Então, qualquer pessoa que hoje em dia fala assim, que se for da casamento, que se for da religião, e está exigindo fidelidade do outro, é uma pessoa neurótica. Porque essa coisa de fidelidade, essa coisa de felicidade, do amor ao próximo, de benevolência, essa coisa de caridade, servir, isto são ideais cristãos. Então, as pessoas, elas querem viver isso, só que sem o cristianismo. Eu, inclusive, já aconteceu isso na minha vida, tá? Eu acho que vocês sabem, né? Que eu já fui noiva, morava com a pessoa. A gente teve um relacionamento, como é que chama? A gente foi no cartório também, união estável, união estável. E quando a gente terminou, eu lembro que eu fui falar pro padre, assim, aos prantos. Contei toda a minha história pro padre. O padre ficou me olhando assim, a primeira coisa que ele falou, a hora que ele abriu a boca, ele falou assim, minha filha, você queria os frutos da graça sem viver na graça. Eu era exatamente essa pessoa que queria os frutos de um amor cristão. Eu tinha a pachorra de ter imprimido esse versículo do amor de Coríntios, o amor é paciente, tudo crê, tudo suporta. Coloquei esse negócio lá no nosso quarto e eu vivi em pecado, porque eu vivi em união estável, né? Então, eu era essa pessoa que queria as consequências, eu tinha essa neurose aqui que eu tô falando. Eu queria viver os frutos de um amor cristão, paciente, tudo suporta, e que eu ia ajudar ele em tudo, que ele ia me suportar em tudo, sem o canal de ser infundida a graça para que a gente conseguisse isso. Né? Que era o sacramento do matrimônio. Não só o sacramento do matrimônio, né? Porque lá eu já estava sem me confessar, sem comungar há muito tempo já. Então, isso configura uma neurose, né? Essa desproporção. É uma desproporção total. Eu chamava ele de. A gente ia viajar, apresentava como marido, esposa. É uma desproporção. Tipo assim, olha o peso que eu dava num relacionamento que não tinha isso.
né? Então, essa é a grande neurose do mundo atual, assim, as pessoas, e a gente está inserido numa cultura, a cultura ocidental, ela é basicamente feita da filosofia grega, do direito romano e da religião cristã. Então, assim, as pessoas são peixes dentro dessa água, mas que estão negando, querendo negar que existe água, entende? É o peixe nadando na água, mas falando assim, não existe água. Não existe água. Então, mas quer viver nesses frutos, quer falar de, né, principalmente esse discurso politicamente correto, aí, inclusão social, que mais que eles falam? Democracia. Então, assim, democracia daria muito certo se todo mundo fosse cristão, gente, levasse o cristianismo a sério. É isso que as pessoas querem, colher o fruto do cristianismo sem viver o cristianismo, meio que cagando, assim, para isso, né? Então, o casamento, ele é isso, o casamento, ele é tipo assim, não tem mais eu, foda-se eu, agora é você, como é que você, agora é só você, né? Como é que você vai fazer isso sem modelo de amor? Como é que você vai fazer isso sem a graça, né? Senão você vai ficar, mas e eu? Ah, mas e eu? Mas tipo assim, cara, se você gosta mais de você do que do outro, fica sozinho. Agora, se você gosta mais do outro, você vai ter que pagar um preço para isso, para ficar com ele, né? Tá com o outro, se você tá com o outro, se você gosta mais do outro, vai ter que aceitar, senão fica sozinho. E vai ter que suportar, porque assim, vai piorar, a situação vai piorar, né? Então, principalmente quando as pessoas se casam, elas acham, que o que está acontecendo, que aquele clima de felicidade, de amor, vai ser eterno, né? Sei lá, o sexo vai ser sempre bom, a companhia vai ser sempre boa, o dinheiro vai sempre durar, a beleza vai sempre durar. Né? Não tem ideia e acha que vai suportar, acha que sempre vai ser assim e acha que quando não for assim vai suportar sozinho tudo que está acontecendo. Então, o que acontece, né, nos casamentos que a gente vê hoje em dia, principalmente, né, quando a gente vê casamento no cartório, que não tem isso, né? Já já eu falo dos evangélicos. Casamento no cartório não tem isso. Só que a pessoa casa com essa intenção. Lembra? A pessoa casa com a intenção de que vai ser sempre muito feliz e de que ela vai suportar tudo e de que o outro também vai suportar tudo e ser muito fiel, sem a ajuda da graça. Só que o juiz de direito, ele não é infundida graça nenhuma, o juiz não infunde graça nenhuma nos noivos ali, não tem ninguém falando de transcendência. O casamento no cartório, por isso que eu falo que não é casamento, é um contrato social. Você abriu uma empresa com uma pessoa, o dia que alguém quiser se desfazer dessa empresa, vai ser desfeita então a empresa. Entendeu? Você tem um sócio e daqui a pouco, se alguém não quiser mais, não tem mais o sócio. É desfeito o sócio. E aí vai depender como é que foi feita lá a partilha dos bens e tal. Vai depender como é que vocês fizeram, sei lá, como é que foi feito o negócio, tem a negociação. É muito mais uma coisa assim, jurídica, do que uma coisa assim de amor, para transcendência, só que a pessoa acha que não. Entende? Essa é a neurose, a pessoa acha que ela, né? Acha que ela casou para ser feliz e que vai conseguir suportar. E que o outro também vai conseguir suportar. E a gente sabe que isso daí não vai dar certo. E quando é evangélico? Bom, casamentos evangélicos dependem, tá? Algumas, assim, não é sacramento. Não é sacramento. Casamento evangélico não é sacramento. Se duas pessoas evangélicas se casaram na igreja evangélica e agora elas querem se casar no católico, na igreja católica.
tem que conversar com o padre, porque algumas igrejas evangélicas parece que elas são, algumas, não sei, é uma, também, assim, cada caso é um caso. São, para ver a nulidade de um casamento, são 19 itens lá, né, que o juiz analisa e tal. Mas se duas pessoas evangélicas se casaram na igreja evangélica, elas querem ir para a católica, tem que conversar com o padre, porque dependendo da igreja evangélica que for, pode ser liberado, dependendo não, vai ter que casar de novo ali na igreja católica, né? E, inclusive, se você se casou numa igreja, se você se casou no cartório, você nem pode exigir fidelidade do seu cônjuge. Porque a fidelidade tem a ver com moralidade. Moralidade tem a ver com o quê, gente? Por que não pode matar? Por que não pode roubar? Por que não pode adulterar? Por que não pode casar com cachorro, com pai, com mãe, com dois homens, com duas mulheres? É por causa da salvação da alma. Assim, ó, as regras morais, elas são por causa da salvação da alma. Então, assim, ó, tira a salvação da alma da jogada. Tira os 10 mandamentos da jogada, você pode fazer o que você quiser. Você pode matar, você pode roubar, você pode estuprar, você pode casar com 2, com 3, adulterar. Então, assim, olha que loucura uma pessoa que se casa no cartório exigindo a moralidade do outro, tá vendo? Como que é viver na água, né? Querendo beber da água, mas negando a água. Então, assim, eu me caso no cartório exigindo a fidelidade, que é um item, digamos assim, cristão. A fidelidade, ela é uma coisa do cristianismo, e a pessoa que ela não é cristã, ela quer o fruto do cristianismo, que é a fidelidade. Então, no cartório, primeiro, né, não é casamento, não tem sacramento, não vai exigir fidelidade. Claro que as pessoas exigem, né, mas, sei lá, se alguém vier para mim querendo exigir fidelidade se casando no cartório, eu falo assim, cara, não sei, por quê? Por que você está querendo exigir fidelidade? Por que ele não pode trair? Entendeu? Moralidade não conta muito mesmo para você? Não conta muito da boca para fora, né? Porque aí a pessoa não quer ser traída. Então, e para um casamento ser válido, né? Aí entra a questão que, né, a grande confusão. Um casamento, a igreja não anula casamento. A igreja não vai lá e ela anula um casamento que foi realizado. A igreja reconhece que este casamento aqui nunca aconteceu. A igreja reconhece que o que, olha, teve fotógrafo, teve testemunha, teve festa, teve bolo, teve padre, mas não teve a plena consciência das duas pessoas que estavam se casando. Entre outros itens, tá? Tem outros itens lá também. Mas o item fundamental é esse do consentimento, da vontade. Então, a igreja não anula, ela reconhece que aquele casamento foi falso, que nunca existiu, que foi um teatro. É isso que a igreja faz. Porque essa vontade, embora as duas. Teresa, mas ele falou sim, ela falou sim, sim. Mas às vezes esse sim, ele foi viciado. Às vezes esse sim foi porque estava com medo de ficar sozinha. Às vezes esse sim foi porque engravidou. Às vezes esse sim foi porque o pai morreu, a mãe morreu, e aí, pelo menos eu vou ter alguém. Às vezes esse sim foi porque. Às vezes esse sim, tipo, ele já é meio, digamos assim, a pessoa se casa falando sim ali, mas ela internamente, assim, ela sabe, se não der certo eu termino. Se não der certo eu separo. Ou então, se casa já sabendo de uma, por exemplo, se casa tendo uma amante. Entende? Esse casamento ele vai ser considerado nulo. Por quê?
Uma coisa é a pessoa se casar, imagina assim, um homem e uma mulher, daí o homem chega e fala para a mulher, olha, eu vou me casar com você, mas é bom que você saiba, eu tenho uma amante, tá? Se a mulher falar, tá, sim, ok, eu aceito, esse casamento é válido, porque teve o pleno consentimento. Agora, se ele mente que teve amante, aí não. Se o cara é gay, eu falo assim, eu vou me casar com você, mas eu sou gay, só que eu não quero assumir. E eu quero, só que eu vou ficar com você o resto da minha vida, nós vamos ter filho, não sei o quê, papapá. Esse casamento é válido. Agora, se casou sendo gay e ele omitiu isso da mulher, aí vai ser um casamento inválido. Por quê? Não foi com esse consentimento. Então, a maioria das pessoas que se casam hoje, inclusive na igreja, são crianças se casando. Por isso que para casamento mesmo, assim, real, oficial, oitava camada da personalidade, para cima. Porque aí, sim, aí você tem a noção de transcendência. Aí você vai começar a se unir ao Cristo de verdade, nas suas dores. Para baixo são crianças, não é uma coisa, é mais uma coisa assim, ufa, encontrei alguém para me ajudar a realizar o meu projeto pessoal. É muito mais uma coisa assim do que assim, eu quero essa pessoa, eu aceito essa pessoa do jeito que ela é, e eu vou até o final dos meus dias aprendendo, lutando assim contra mim mesmo para aprender a amar essa pessoa do jeito que ela é. Não é assim. Normalmente eu vou me casar porque essa pessoa vai me ajudar a alavancar o meu projeto pessoal, que é ter uma família. E finalmente eu encontrei alguém que vai me dar uma família. É ou não é assim? Quem que vocês conhecem que se casou pensando assim, cara, eu quero isso, eu quero viver isso. Não importa o que acontecer com essa pessoa, eu vou até o final dos meus dias. Com ela, por ela. Já já vou falar. Então, tem que ter esse consentimento da vontade livre. E não é isso que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, ou esse ou essa vontade ela tá viciada por alguma justificativa, eu vou casar por causa. É muito fácil, você pergunta uma pessoa, por que você está se casando? E se você tiver a resposta sincera, casando para ir para o céu, casando para aprender a amar. 1%. 1% mesmo. Aí pode ser que duas pessoas se casaram sem saber disso. Aí pode ser que alguém aqui esteja casado, porra, eu não sabia de nada disso. Agora eu sei, como é que faz? O que precisa, né? Essa coisa de restaurar o casamento, né? Assim, esse fetiche de restaurar o casamento. Precisa dessa consciência aqui que eu tô falando. Normalmente as pessoas querem restaurar o casamento, por quê? Porque aprendeu lá com o Dr. Jorge que a mulher do Dr. Jorge restaurou o casamento e tem que fazer igual. Mas a mulher do Dr. Jorge ela devia ter consciência de tudo isso aqui. Agora, eu não sou assim uma fã da restauração do casamento, assim, a não ser que a pessoa tenha essa consciência. Então, assim, casei, não sabia disso, agora eu tô sabendo. Caramba, Thelise, agora eu entendi o que é, como é que faz. Assim, não tem que casar de novo. Você pode até conversar com o padre. É sempre bom conversar com o pároco, tá? Mas não vai haver necessidade de se casar de novo. E pode ser que só uma pessoa tenha consciência disso. E o outro não. E aí, como é que faz? É assim, Santa Mônica, em Santo Agostinho, sabe? Vai ter que carregar o peso da cruz até que aquela. Porque se você entendeu, se você entendeu mesmo, você meio que caga para se o outro vai se converter ou não. Você meio que caga para isso, sabe? É tipo Santa Mônica, né? Depois o marido dela virou santo também, mas ela tava meio que cagando para se ele ia, assim, ela ia levar o casamento até o fim, daquele jeito. Então, se você entendeu mesmo, você não faz tanta questão assim que o outro
também. É lógico, você faz questão por quê? Porque vai ser bem para o outro, você ama o outro, você quer que ele contemple a Deus também, mas a salvação é individual. Então, você já entendeu, tá tão claro que o negócio é entre você e Deus, que você olha para o outro como um leg press. Você é o meu leg press, que eu preciso fortalecer o meu músculo do amor aqui, entende? Então, pode acontecer dessa consciência vir depois. É claro que o ideal é que se os dois, né, assim, é aquela coisa, né? Plante amor, e aonde houver amor, você colherá amor, né? Mas, assim, cara, aí que tá o negócio, né? Que vai plantar amor pra você ver o tanto que é difícil. Tem que ser uma pessoa praticamente santa mesmo, assim, muito, ou que quer muito, 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 assim, aprender a amar, para saber plantar amor mesmo, sem esperar, assim, de uma maneira madura, sem ser uma maneira histérica ou neurótica, nesse sentido de salvar o casamento, salvar o casamento, salvar, mas no sentido assim, ó, eu vou cumprir meu dever e foda-se o resultado, eu vou aprender a amar e foda-se o resultado. Né? Uma pessoa dessa, talvez ela consiga, a gente não sabe se consegue ou não, por quê? Por causa da liberdade do ser humano. Isso tem que ficar sempre, sempre. Isso tem que ficar sempre sublinhado, a liberdade do ser humano. Né? Aí, beleza, né? Sei lá, evangélico e ateu. Católico e evangélico, católico e ateu. Tá, como é que faz? Normalmente é assim, ó. Se o casamento, o que é o ideal, o cenário ideal, né? Pessoa, eu sou católica e eu estou extremamente consciente de que essa pessoa aqui é um judeu, é um ateu, é um evangélico, mas eu quero me casar com ele mesmo assim. Você tem que estar assumindo o risco de, tal, se você estiver numa camada de personalidade mais baixa, a probabilidade de você apostatar é muito grande. O que é apostatar? É passar do lado de lá. Então, daqui a pouco você vira judeia? Judeia, acho que é. Daqui a pouco você vira evangélica, daqui a pouco você vira ateia, daqui a pouco você vira judeia. Apostatar, largou o catolicismo. Se a outra pessoa estiver numa camada mais alta do que você, provavelmente você apostate. Tá? Mas se você está casando com plena consciência, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que talvez essa pessoa nunca se converta, eu sei que vai ser até o final da vida mesmo. Seu casamento é válido? É totalmente válido. Agora, antes disso, me parece, isso é uma coisa que assim, o correto é que dois católicos se casem. Então, existem esses casos que o padre consegue uma liberação para se casar com alguém de outra religião. Mas parece que nem todos os padres vão atrás disso. Então, assim, se o padre... Se vocês casaram na frente do padre, o padre, ele abençoou ali, tá válido. Foi válido o casamento, não foi inválido. Tá? Mas o correto era que este padre que estava ali abençoando o casamento, que ele conseguisse como chama? Uma liberação, alguma coisa assim, tá? Porque um católico está se casando com alguém de outra religião. Mas o que importa, mesmo, é a sua consciência. Então, assim, o que não pode... Então, assim, teve uma pessoa que acho que ela me perguntou na caixinha, não sei se ela está aqui ou não, que ela se casou e o marido, aquela coisa a promessa dos filhos, né? Aceita todos os filhos que Deus te enviar, sim. Se a pessoa fala assim, já no fundinho, falando assim, ai, se eu quiser eu coloco chip, se eu quiser eu tomo remédio, se eu quiser eu faço... É inválido. Esse casamento é inválido. É inválido, assim, tem nem que pensar. Não valeu, não tá casado. Foi um teatrinho ali, né? Então, tem que ver, assim, mudou de ideia depois, cara, aí tem que ver, aí tem que conversar com o padre e tal. Mas se no dia do casamento a pessoa sabia, se ela sabia, assim, ó, conscientemente, cara, eu vou responder aqui que sim, eu só vou ter filho quando eu quiser, e se eu quiser, esse padre tá maluco. Se é assim, o casamento é nulo. Agora imagina o tanto de casamento nulo que tem hoje, né? E
A pergunta que deve ser feita, então, aliás, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre penso assim comigo, né? Eu falei, gente, o grande erro, na verdade, do grande número de divórcios é porque ninguém casa sabendo disso. E a grande razão porque muita gente não casa sabendo disso é por causa dos sacerdotes. Né? Eles deveriam ensinar mais, eles deveriam pegar mais pesado nas homilias, mas tá todo mundo meio com medo, né? Fica todo mundo passando a mão e tal, enfim. Né? Os cursos de noivo deviam ensinar essas coisas, deviam falar essas coisas. Meu filho, não entra aqui se você não sabe o que você está fazendo, né? Mas a pergunta que deve ser feita, né? Igual hoje uma seguidora me perguntou lá, uma outra coisa que eu queria falar a respeito do católico, evangélico, católico e ateu. Você tem que fazer assim uma promessa, né, para você, assim, um firme propósito de não apostatar e de educar os filhos na fé católica também. Tá? Então, se você se casou com essa consciência de que o outro tem outra religião, ou não tem religião, mas que eu vou seguir firme no propósito de crescer os meus filhos na fé católica e permanecer na fé católica, casamento super válido. Aí, uma seguidora hoje perguntou como é que é? Católico evangélico, qual a chance de dar certo, né? Então, eu vou encerrar até com essa pergunta. A pergunta não é se pode dar certo. Essa não é a pergunta certa. Porque casamento não foi feito para dar certo. Casamento foi feito para aprender a amar. Então, a pergunta é, né? Eu estou disposta a ir até o final da minha vida com essa pessoa sendo evangélica? Mesmo se ela me encher o saco para eu não ir, mesmo se ela quiser ir para o culto todo sábado, mesmo se ela quiser ficar no meu pé porque eu estou indo na missa, mesmo se essa pessoa quiser disputar comigo a educação dos filhos, eu estou disposta a passar por cima de tudo isso sem reclamar? Eu estou disposta a suportar tudo isso, suportar todos esses defeitos, suportar essa dificuldade até que a morte nos separe, só por amor a Deus, sem nunca levar para o meu lado pessoal, sem nunca reclamar, porque eu estou sabendo o que eu estou fazendo, então é uma escolha consciente, então não posso reclamar depois. Falar mal de quem você se casou é falar mal de você mesmo, que foi você que escolheu. Então você validou essa pessoa. Então, essa é a pergunta que deve ser feita. Né? Será que eu suporto para o resto da minha vida levar essa pessoa como ela está, se ela nunca mudar? Só por amor a Deus? Só para aprender a amar? E você é muito livre para, assim, eu sempre falo, existe a pessoa certa, tá? Você é muito livre para dizer não antes do casamento. Falar, cara, não vou fazer isso. Dá para ser mais fácil, sabe? Agora, depois, casou, aí não, filho. Ainda mais casou com essa consciência. Aí tem aquilo, né? Tem gente que vai levar isso pro lado do orgulho. Não, ainda vou fazer, porque daí eu vou me santificar. Vou pegar isso como o meu fardo para eu me santificar. Tudo bem, tenta sorte. Vai que rola. Né? Então, gente, era isso que eu queria falar, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês estejam agora mais preparados. Né? Quem está num casamento e agora está consciente disso, né? Também pode escolher. Lembra que assim, ó, se você está num casamento que é nulo, puta, Teresa, descobri agora que meu casamento é nulo. Você tem a escolha de ir lá atrás do padre e anular, ou de falar assim, não, quer saber, agora eu vou fazer essa porra que você é válida. Lembra disso. Você tem isso. Tá? Então, gente, é isso. Tá? Espero mesmo ter ficado claro para vocês aí. Eu vou deixar salvo por alguns dias ali, para o pessoal ver, rever, tá?
E aí eu aviso vocês antes de eu tirar lá. Tudo bem? Então, eu vou parar a gravação aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu senhor. Aqui. Gente, então, tchau, tchau. Boa noite para vocês. Durmam bem. E se preparem para o sacramento do matrimônio, tá? Que não é qualquer coisinha, viu?